vamos ver algumas configurações de impressão e de layout que deixam a pasta de trabalho visualmente mais agradável e facilitam o nosso trabalho de impressão. Muito bem. Aqui nessa planilha, ela está com algumas formatações básicas, então nós temos a cor do preenchimento e a cor da fonte e as bordas inseridas já. Porém, nós podemos visualizar aqui que elas estão com as linhas de grades. O que são linhas de grade? São essas linhas demonstrando as bordas. Elas não aparecem na impressão, são só guias para orientar o usuário. Quando eu clico aqui, elas desaparecem. Se você gosta de visualizá-las para conseguir entender melhor a planilha, você deixa, senão isso vai muito da preferência de cada usuário. Eu gosto assim, acho melhor assim. Barra de fórmulas é para você poder visualizar o que está aqui. Se você desmarcar, você não tem a prévia, né? Na barra de fórmulas, tudo que é digitado na célula aparece nela. Olha aqui, eu não consigo visualizar tudo que está aqui, mas eu vejo na barra de fórmulas. E quando tem essa seta, é porque tem mais informação. Então, a barra de fórmulas serve só para isso. Títulos são as letras das colunas e as linhas e os números das linhas. Se você desmarcar títulos, você não tem a orientação. Ainda assim, aqui na caixa de nome, você vai ver em qual posição sua célula está, mas você não vê as guias para te auxiliar. Eu prefiro deixar. Congelar painéis é para você poder navegar em uma quantidade grande de dados sem perder os cabeçalhos. Por exemplo, se eu congelar só a primeira coluna, ele vai manter sempre a primeira coluna congelada. Não importa onde estava o meu cursor, olha lá. Se eu descongelar painéis, ele perde e volta. Se eu congelar painéis, congelar a primeira coluna. Ele vai congelar aqui, nesse caso, a primeira coluna que está na exibição da tela. Então, quando você estiver no fim da planilha ou em outra linha, você tem que ter isso em mente. Você esteja sempre aqui na primeira coluna e congele. Ou congele a primeira linha, a linha superior. Mesma coisa. E tem o congelar painéis sem padrão definido, que vai congelar exatamente onde o cursor estiver posicionado, que é esse congelar painéis. Ó. Manter linhas e colunas visíveis enquanto se rola o resto da planilha, com base na seleção. O que é essa seleção? É aqui. Ó. O nosso cursor está no C4. Então ele vai congelar aqui no C4 e mantém. Olha aquela coluna e a linha. Não importa para onde eu navegue, eu sempre vou ter então até a linha 3 e até a coluna B, que foi o que eu defini para manter congelado. Layout da página. Vamos aqui no layout da página. Ele serve mais para te auxiliar na impressão. Esse orientação é como você quer visualizar quando for imprimir algo. Então, o retrato já é o padrão que está, ou paisagem, ele vai deixar ela maior na horizontal. Área de impressão. Você vai definir o que você quer que seja impresso. Então, se nós dermos aqui Ctrl P, temos 448 páginas para imprimir. Só que, olha um detalhe, nós temos só até a coluna do CEP inicial aparecendo na página. Essas duas colunas, elas não aparecem. Elas não vão aparecer ou elas estão indo para outra página. Elas estão indo para outra página. Então você pode vir aqui na exibição e visualizar a quebra de página. Olha, ele vai te mostrar todas as páginas
que toda a parte da planilha que será impressa, que será considerada como uma página. Por aqui você consegue alterar o tamanho da página, o que você quer que apareça em cada página. Então nós vamos voltar aqui no layout e área de impressão. Eu quero definir uma área de impressão, porque isso tudo aqui eu não preciso, não há necessidade de aparecer. Se eu quiser, então, eu venho aqui definir a área de impressão. Mas para definir a área de impressão, eu tenho que manter selecionado o que eu quero que seja impresso. Então, eu quero que seja impresso somente até aqui. Aí eu vou definir a área de impressão. Olha, um detalhe. Por que ele aparece? Não é por conta do que está escrito aqui. O que está escrito aqui não vai aparecer mesmo, ele ultrapassa. Então, nós vamos definir a área de impressão como sendo até aqui. Essa vai ser a minha área de impressão. Eu clico aqui, definir área de impressão. Agora eu quero que toda essa informação apareça na mesma página. Eu arrasto essa linha azul. Essa linha azul está mostrando exatamente aonde a página vai quebrar. Eu tenho duas opções. Ou altera a orientação, olha, se eu mudar para a paisagem, ele coube, só que daí ele vai incluir menos linhas na planilha. E quando eu imprimir, ela vai ficar assim. Essa é uma prévia da impressão. Ela vai sair assim, não ficou um layout agradável. Então eu vou manter na orientação retrato e vou ajustar aqui. Eu seleciono essa linha e arrasto. Agora, todo isso aqui está na página, página 1. Olha como que ficou. Ficou bem melhor. E reduziu também a quantidade de páginas para 84. Então eu vou mudar aqui a exibição para o normal. Porque agora nós já definimos as páginas. E olha aqui, essa linha, ela vem, ela tem toda essa informação e ela se quebra aqui, ó. Eu não consigo visualizar o joelho inteiro. O que eu posso fazer? Aqui em página inicial, eu tenho essas duas opções, mesclar células e quebrar texto automaticamente. O mesclar células, ele vai juntar todas essas células e tratá-las como se fosse uma. Você faz a seleção das células e mescla. Agora nós temos uma célula praticamente. E o quebrar texto, quando o texto não cabe na linha, ele reconhece que o texto precisa descer. E daí ele quebrou o texto, e se eu ajustar a coluna aqui, ele vai estar na coluna de baixo. Olha ali, ó. Então agora eu tenho a informação inteira. E aqui embaixo eu vi que eu tenho isso também. Essa informação aparece em todas essas células. Eu mesclo. E quando eu mesclo algumas células, por padrão, a formatação o alinhamento do texto já fica centralizado. E eu vou aqui também. Eu tenho duas opções. Quebrar o texto primeiro. Olha, se eu quebrar o texto, nesse caso, ele não desceu, porque eu já tinha uma formatação anterior aqui. Ele não ajustou automaticamente a altura da linha. Então eu vou vir aqui, mesclar a célula e quebrar o texto. E aí deixa ele ajustar automaticamente. Olha, ele não ajusta mais automaticamente porque eu já tinha uma formatação por trás disso. Então eu arrasto. Olha ali, ainda não foi suficiente. Agora foi. E faço a mesma coisa para essas duas linhas. Eu vou ajustar. Essa já estava mesclada, eu tirei. Então eu vou mesclar aqui, quebrar o texto. Opa, ele saiu. Mesclei e já está com o texto em quebra automática. E aqui também. Mesclei e quebrei o texto. E agora eu ajusto.
até setembro de 2015. E aqui também eu ajusto a altura da linha. Olha ali. Então vamos ver como ficou nossa impressão. Agora eu já tenho, se eu for para a próxima página, ela está aparecendo completa, porém sem o cabeçalho. Eu não consigo me orientar sem o cabeçalho. Eu consigo então incluir o cabeçalho aqui na configuração de página. Quando eu venho aqui direto na aba de impressão, ele está bloqueado. Então, como que eu faço? Novamente aqui no layout da página, imprimir títulos. E eu seleciono linhas a repetir na parte superior. Qual linha eu quero que repita todo o cabeçalho? Não, só essa. Então você seleciona ela. Então, linhas a repetir. Você clica nessa setinha para escolher qual linha você vai selecionar ou quais linhas você vai selecionar. E clica aqui na outra setinha. Olha ali, ele salvou. Eu já tinha feito uma vez, ele duplicou. Então apaguei, vamos começar do zero. Clico na setinha, clico aqui e volto nessa setinha já com a linha selecionada. E ok. Vamos ver como ficou. Olha, agora sim. Agora eu posso levar a planilha, imprimir a planilha com os títulos de cabeçalho. O básico, pessoal, para formatar e visualizar melhor é isso. Há outras opções, mas essas são as mais simples e as que podem te trazer um resultado mais efetivo.